caminho é mudar o calendário. Mas, ao mesmo tempo, você muda o calendário, mas quem comanda? Os clubes vão continuar no comando. Eles não mudam, entendeu? Você muda o calendário, mas não muda o comando. Então, por isso que aí você é um caminho que você vai continuar pela metade. Exato, por isso que eu digo que a gente tem que construir essa necessidade juntos, né? Para que quem comanda a entidade mágica que comanda o nosso futebol brasileiro, né? Os clubes que são o vetor dessa transformação, né? O lado do jornalismo e da imprensa que produz o espetáculo, né? Que a gente possa achar uma solução conjuntamente. Né, porque de nada adianta a gente também ficar reclamando, por exemplo, da detentora do direito de televisão, né, que passa continuamente futebol dia e noite, né, se quando foi ofertado esse produto, né, para a televisão que comprou e pagou e tem um objetivo que é o retorno financeiro da exposição desse produto, que ninguém acordou com ela de como deveria ou poderia utilizar esse produto para uma melhor adequação dele. Né, quando você tem um calendário bem organizado, né, com os clubes sendo geridos de forma extremamente profissional, você vai ter melhoria no espetáculo, os jogadores vão estar mais descansados jogando, você vai poder vender esse produto melhor, talvez você vai poder competir com outras ligas importantes que tiram a nossa matéria-prima do futebol brasileiro. Esses profissionais retornando para o Brasil na sua idade mais produtiva, que hoje a gente tem a faixa de idade mais produtiva do jogador de futebol, está jogando nas ligas mais importantes do mundo. Eu vejo que o Brasil, a gente tem a capacidade de poder se transformar, de transformação, de ser uma liga internacionalmente muito reconhecida, em que atraia olhos importantes e jogadores importantes para cá. Né? Mas a gente precisa pensar no clube, no futebol como desporto, como patrimônio nacional, né? E desenvolver ele conjuntamente. É bem bacana isso, porque, né, Milton, só para concluir, assim, a linha de raciocínio, porque eu acho que a gente tem avanços importantes. Dia desse nós tivemos uma pesquisa que indica que a quarta liga que mais cresceu do mundo foi a brasileira. A gente teve renovação dos estádios, os gramados melhoraram e tal. Mas, de modo geral, esses estádios têm um transporte melhor e tudo. Mas, em compensação, como está dizendo o Roger, a gente às vezes esquece da ponta que é exatamente o artista. Exatamente. Esse cuidado a gente não consegue ter no mesmo nível que a gente teve com arenas, etc. E como ele disse, a tendência, quando você teria um pouco mais de tempo para trabalhar, seria você ter jogos melhores. E acho, inclusive, que na questão dos técnicos, a gente ia saber quem é bom e quem não é. O cara com mais tempo para trabalhar, o time dele vai ter que jogar melhor. Por exemplo, nesse momento todo mundo fala, não, agora que parar para a Copa América, nós vamos ter tempo de treinar, todo técnico está falando isso hoje em dia. Vai parar para a Copa América, nós estamos 3 semanas, vamos acertar o time. A impressão que dá é que depois da Copa América vai ser só Barcelona jogando aqui, né? Barcelona e Liverpool toda semana. Mas aí a gente vai ver quem trabalhou bem e quem não trabalhou bem nessa Mas também vai ser um caminhão de jogadores também, que atrapalha também a pré-temporada. Essa ponta a gente não está cuidando. Essa ponta a gente não está cuidando. Mas só claro, um pouquinho nessa conversa, de falar desses 14 ou 15 dias que os crimes vão ter, ou tiveram agora há pouco tempo. O Filipão aproveitou demais. Onde está o Palmeiras hoje? Né? Quando ele foi eliminado do Paulista, ele ficou um tempo até jogar exatamente. Porque o Milton tem razão mesmo. A gente vê que o treinador é bom quando ele tem tempo para trabalhar. Aí você pode cobrar, né? Porque aquele que não acertou o time em 15 dias, 3 semanas, alguma coisa errada. Acontece que a gente sempre fala do Filipão, que é isso, sempre do 7-1, não sei o quê. A gente sempre tem dúvidas sobre o Filipão, né? E é o que ele está fazendo no Palmeiras. Quando ele voltou os 14 dias, o Palmeiras foi muito melhor. E continua melhor. Né? Então o Milton tem razão, que o cara tem que aproveitar o tempo que dão para ele. E o Filipão aproveitou e o Palmeiras está nessa situação. E também sobre o futebol, eu também era de acordo, depois do 7-1, eu acho que tinha que parar o futebol brasileiro, parar. Né? Parar e conversar. Chamar todos os segmentos, como o Roger falou, e conversar em futebol e sair com alguma coisa desse lugar. Não aconteceu nada. O cara no dia seguinte mandou o Filipão embora. Trouxe o Galo, que era interino, depois trouxe o Dunga, não foi? Um mês depois a seleção estava jogando? Aí estavam jogando e futebol não é nada, entendeu? Então tem que parar, no futebol brasileiro não se fala nada. Não se reúne para falar de futebol. Ele tem muita razão, Roger. Não se fala. Segue o barco e não é assim, cara. Nessa linha de pensar e conversar sobre futebol, o Juninho Paulista, que agora faz parte da CBF, e é um grande amigo, um dos melhores amigos que eu fiz no futebol,
Te rolava redondinho pra você meter gol? Até eu. E ele falava justamente, ele tocava nesse ponto que o Roger citou. Ele falou assim, olha, eu vou trabalhar com o desenvolvimento do futebol brasileiro. E uma das minhas primeiras iniciativas é ajustar o calendário, mas não é só da Série A e dos times de ponta. Claro. É que todos, a Série B, a Série C, a Série D, e de repente até criar mais ligas, para que todos eles tenham de janeiro a dezembro a oportunidade de ter um começo, um meio e um fim. Porque não é só o jogador que sofre, o clube sofre também. Né? Na hora que você tem uma Copa Paulista, para falar aqui de São Paulo, ou você tem 4 meses de calendário, você faz contratações curtas. Na hora que você vai para o mercado, tem jogador que prefere ir para um time até inferior, mas que tenha 1 ano de contrato, do que no meio do ano chegar e parar e ver para onde vai de novo. Perfeito. Então acho que isso é um detalhezinho importante que a gente precisa melhorar no nosso futebol mesmo. É uma excelente reflexão aqui que impôs o Roger logo na primeira resposta. Fala, Marco Antônio. Sobre técnico. Estava fora, mas acompanhando a discussão sobre a convocação da seleção brasileira. O Tite fez um time para ganhar a Copa América e não pensou na Copa do Mundo. O que é a CBF? Não vi a CBF, talvez vocês tenham essa informação. CBF quer o quê? Quer um time para a Copa do Mundo ou quer que ganhe a Copa América? Eu acho o treinador também é reflexo disso. Sem dúvida. O Tite está achando que tem que montar um time forte, experiente, porque senão ele cai. Senão ele não continua com o técnico. Se não ganhar a Copa América, o Brasil não for bem, ele vai ser demitido. A CBF tem que dar um exemplo. Eu quero um time para a Copa do Mundo. Claro. O treinador vai trabalhar até a Copa do Mundo. Então ele pode fazer experiência na Copa América. Mas Marco, bom tema. Vamos levantar esse tema aqui já. O treinador vive esse dilema. Temos um treinador aqui na atividade e um treinador mega vitorioso que é o Muricy, que por um triz não foi técnico da seleção brasileira. Porque o fato da gente ter algumas outras competições no calendário, além da Copa do Mundo, me parece que essas competições hoje, elas têm lá sua importância, sua relevância. Né? Só concluindo aqui minha linha de raciocínio. A Copa América, que realmente vem numa sequência meio maluca, todo ano não faz muito sentido. Ano que vem tem de novo. Podia diminuir. Agora dizem que depois do ano que vem vai acertar. E aí nós teremos a cada 4 anos acompanhando a Euro. Mas em 6 anos teremos 4 Copas América. Mas 15, 16... Pois é, a Copa do Centenário. 19 e 20. É um exagero, certamente, né? Mas é bom lembrar que houve uma ruptura, tanto na Conmebol, como na CBF, como na Federação Uruguaia. Mais ou menos, que o Grondoninha está lá, então mais ou menos. Mas, e paga o preço. A Argentina paga o preço por isso. Mas houve uma ruptura. Nós temos figuras diferentes aí. Vamos ver como isso vai se apresentar. Mas, voltando à linha de raciocínio que o Marco Antônio estabelece, para ouvir vocês... Que o dirigente tem que ter uma meta. Pois é. Treinador. A meta qual é? Eu estou deduzindo, Marco Antônio. Para um ano é para uma Copa do Mundo, que é a coisa mais importante. Claro, eu estou deduzindo, porque tive na CBF conversando com algumas pessoas, apresentei lá o sorteio da Copa do Brasil, fui recebido com muito respeito por todos lá e a gente conversa sobre tudo. Assim, a percepção que eu tenho, ninguém me cravou, é de que existe uma vontade de que seja algo para ser competitivo na Copa América. Claro, que é uma competição em casa, que é importante vencer essa competição e que uma vitória dá mais tranquilidade para a comissão técnica seguir o seu trabalho, né? Porque uma derrota... Então o Tite convocou bem. Pois é, então é isso que eu quero colocar para vocês. Eu vou até começar pelo Roger, e depois vou ouvir os amigos, porque assim, eu tenho só uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu provavelmente vou ficar contra a opinião da maioria até. Porque eu não achei problema nenhum o Tite dizer que vai conversar com o Neymar quando ele se apresentar. Que não conversou com o Neymar ainda, ele foi sincero. Podia ter até combinado com o Neymar, vou dizer que falei com você aqui, que deu um modo descompus. Não falei com o cara ainda. Né? O Edu falou com o Neymar, ligou pro Neymar e disse, olha, vai ter uma conversa bacana aqui, séria entre vocês, porque as suas atitudes, elas respingam na seleção brasileira. Agora, eles entenderam também que não é o que aconteceu é grave, mas não é como se fosse o cara cometeu um crime, aí não está convocado, não joga nunca mais. O crime que eu digo é assassinou alguém, ou então é acusado. O próprio Cristiano Ronaldo se defende, inclusive, de acusação de estupro, né? Vocês sabem, lembram, mas vocês sabem, esse processo rola nos Estados Unidos. Eu achei que o Tite foi sincero. Não conversei com o cara. Quando chegar, eu vou conversar com o cara. Agora, não vai convocar o Neymar para uma Copa América no Brasil? Tem sentido. Não tem sentido. Eu vi o Roger. Unir a própria seleção, né? Claro. Unir a própria seleção. Unir a seleção. Eu só fazer um adendo a essa questão do Tite. Acho que ele foi sincero, e o Tite é um cara sincero, ele é muito exposto nesse sentido. Só acho que ele não poderia ter ido para essa coletiva sem ter conversado com o Neymar. Ele falou na coletiva, eu fui para a China ver o Renato Augusto, eu fui para a Espanha ver não sei quem. Não podia dar uma passadinha em Paris?
Um jantarzinho em Paris com o Neymar? Para chegar na coletiva e ter o que dizer. Porque a sensação que deu é que ele ficou fugindo do assunto, né? Porque ele efetivamente não tinha conversado com o Neymar. Efetivamente. E faltou uma resposta um pouco mais, porque ele sabia que todo mundo... Tanto que ele levou a transcrição da entrevista dele sobre o Douglas Costa. Sobre o Douglas Costa, estava transcrito lá, porque ele sabia que iam perguntar isso para ele. Acho que a única falha dele foi não ter feito essa conversa antes. Que ele não fez? Acho que não fez. Mas deveria ter feito. Perfeito. Para ter resposta na coletiva. Perfeito. Ô, Roger, você como treinador, nativa, como é que você interpreta isso? Porque a seleção é um desafio mega, né? Então, a seleção ela está passando por um processo de renovação, naturalmente. Né? E quando se tem uma competição do porte que a Copa América adquiriu por ser no Brasil, né? E todo esse contexto que ele está envolvido, né? Eu acredito que o Tite fez as melhores escolhas para esse momento. Até porque, para mim, o processo de renovação, ele precisa de jogadores experientes que tenham essa noção que eles não vão chegar no próximo ciclo, mas que eles são muito importantes para passar esse bastão para aqueles que estão chegando. E para que eles, de posse de toda essa experiência e essa casca que eles adquiriram muito nos insucessos que eles tiveram na carreira, eles possam ser o guarda-chuva desses que estão chegando na seleção e vão receber toda a carga e a pressão, né, de uma seleção que não conquista há muito tempo. Então, para o momento, para o contexto, eu vejo como a melhor convocação para a Copa América que a gente vai entrar em disputa. Né? Com relação ao evento do Neymar, claro que a gente não aprova a atitude que ele tomou, né? Mas a gente também tem que fazer um pouco de exercício de empatia, né? E se colocar na condição de um atleta que aos olhos do Brasil e do mundo, né, gera uma expectativa muito grande. E outro dia acho que eu vi num dos programas do canal alguém fazendo um exercício jornalístico e pegando alguns adjetivos que eram atribuídos ao Cristiano Ronaldo por volta da mesma idade que o Neymar tinha, e eram adjetivos muito parecidos com o que o Cristiano Ronaldo que hoje atribui ao Neymar. Então, para mim é um processo de maturidade, né, que o Neymar está passando, inegavelmente. É um jogador extremamente importante para a seleção, né, mas por vezes a nossa idealização em torno do que o Neymar pode ser para a gente, por vezes a cobrança é muito grande, né? E a gente também tem que, em algum momento, perguntar para o Neymar se ele deseja ser tudo que a gente gera de expectativa no Neymar como o grande representante da seleção. Eu vejo o Neymar nos próximos anos, não tenho dúvida, como protagonista no futebol mundial, e não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser pelo menos 2 vezes melhor do mundo. Caramba, 2 vezes melhor do mundo. Se vocês me permitem, eu vou ouvir o Muricy, que treinou o Neymar, evidentemente, e teve com ele algumas conversinhas, né? Algumas. Próprio. E naquele tempo, provavelmente, mais do que hoje precisa. Eu acho que sim. Eu acho que... E tem mais uma coisa que as pessoas têm que entender, que o Neymar, ele gosta de quem fala para ele, ou seja, ele gosta de ouvir. Só que as pessoas têm que falar realmente o que ele tem que escutar hoje em dia, entendeu? E ele sabe o que ele fez lá em Paris não é correto. Ele mesmo falou isso, né? Ele tem que saber. Se a gente, eu, o Roger, que somos treinadores, se a gente for brigar com todo mundo que chama de burro, pô, é brincadeira. Já sai no tapa todo dia, pô. Então a gente tem que ter um pouco de paciência com isso, né? E ele tem que saber que ele estava sendo preparado para ser o melhor do mundo. E para ser o melhor do mundo tem que ter um pouco mais de sacrifício. Eu acho que nós temos que falar mais dele dentro do campo, né? Do que fora. Nós estamos discutindo o Neymar muito fora do campo. Só que todo dia ele entrou no jogo lá, fez de cobertura lindo o gol. Nós nem falamos nesse gol. Gol bonito. Ele jogou e voltou. No dia do soquinho, então, ele bateu um escanteio que é um passe. Não, ele voltou jogando muito bem, sabe? Então a gente tem que falar mais dele. Mas quando você diz de entrega, só sem querer interromper seu raciocínio, mas porque não haja uma má interpretação. Eu acho que eu estou interpretando corretamente. A entrega, no sentido de querer ser o melhor do mundo, no caso do Neymar, não é dentro do campo. No caso do Neymar, é o conjunto que envolve. Claro, não, dentro do campo ele está dando resposta, e ele vai ser um dos melhores do mundo, né? Só que eu acho que tem que ter um pouquinho de sacrifício fora do campo também, né? Muitas coisas eu acho que ele tem que estar mais ligado dentro do campo. Mas isso passa pelas pessoas, eu já falei isso várias vezes, e se eu encontrar de uma hora eu vou falar, passa pelas pessoas que estão do lado dele, falar um pouco as coisas para ele que ele tem que ouvir.
Entendeu? Tem que falar, olha, Neymar, aqui não tá legal, isso aqui não tá bom. Senão você fica, tá bom, porque é o que parece, né? Parece que ele só ouve isso. E ele tem que ouvir um não. E ele aceita. Eu conheço muito bem ele como pessoa e ele aceita. Ele aceita alguém falar, olha, aqui tá errado, aqui tá certo. E ele procurar realmente, se ele quer ser o melhor do mundo, se focar um pouco mais. Porque com certeza o cara tem que ter o foco para isso. Não é só jogar. Ele tem que estar ligado nisso o tempo todo. Ele tem que ter isso na cabeça como um objetivo maior dele. Agora, para isso acontecer, eu acho, na minha opinião, que eu também nunca me preocupei com o jogador fora do campo. Ou seja, eu não quero saber se ele vai para onde. Para mim não me interessa. Eu quero que ele chegue lá amanhã, 9 horas da manhã, e treina e joga bem. E se ele não chegar lá essa hora e não estiver bem, é claro que ele está fazendo alguma coisa errada. Isso não me interessa. Mas, ao mesmo tempo, a imagem dele não faz bem para ele. Eu sinto ele nervoso, eu sinto ele pilhado com isso. Neymar nunca foi assim, de dar soco em ninguém. O cara é agradável demais. Atende, fica 1 hora, 2 horas atendendo os torcedores, várias vezes para ele fazer. É um cara muito legal. Agora, eu acho que ele tem que se preocupar um pouco lá fora do campo, sim. Focar no que ele tem que fazer, que é ser o melhor do mundo dentro do campo. Ô Caio, aproveitando que eu gostaria de ouvir os companheiros sobre esse tema que é tão importante, há 25 dias da abertura da Copa América no Brasil, com 2 amistosos antes da Copa América, contra o Catar em Brasília e contra Honduras no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A Copa América aqui, ó, que legal. Então, dá uma passada aqui antes de ouvir o Caio sobre um outro tema que envolveu a convocação e o caso do Neymar. De 14 de junho a 7 de julho, o Brasil estreia dia 14 no Morumbi contra a Bolívia. Depois joga na Fonte Nova, dia 18, contra a Venezuela. E na Arena Corinthians contra o Peru, no dia 22. Rapaz, esse deve ser o jogo mais legal da primeira fase. Em quiser, a Venezuela, a seleção tem feito bons amistosos ultimamente aí, né? Ganhou da Argentina. Oi? Ganhou da Argentina. Por exemplo, ganhou da Argentina. Essa é a primeira fase do Brasil na Copa América, que vai ser disputada aqui no país. E mais uma vez, na quarta, que é dia 5, 6, 7, 8, 9, 5, né? Sim. 5 e 9, os amistosos contra Catar em Brasília, no estádio Mané Garrincha, o estádio nacional, e no Beira-Rio, em Porto Alegre. É Beira-Rio ou Arena do Grêmio? Arena Grêmio. Arena Grêmio. Obrigado, Lério Carmona. Arena do Grêmio. Honduras. O amistoso contra Honduras. Caio, gente, só tô me referindo a gente muito capaz da imprensa. Gente grande, gente que tem dimensão, discernimento, vários colegas, entendem que a abraçadeira é muito importante nessa altura e a escolha do capitão vai ter reflexos. E muitos, gente de muito respeito, muitos entendem que o Neymar não deve mais ser o capitão, pelo menos nessa competição. Como é que você encara essa situação? Teu tempo de jogadores tinha peso mesmo, essa escolha? Como é que é isso? Não, eu acho que é claro que tem peso, né? De alguma maneira você está representando o teu grupo, é um porta-voz em relação ao campo e à arquibancada, mas eu acho que a gente superdimensiona a faixa de capitão. Eu acho que para os atletas não é tão expressiva assim. Se você me perguntar, eu acho que é esse o motivo do comentário, eu acho que o Neymar vai perder a faixa de capitão. E eu acho que tem que tirar a faixa de capitão do Neymar, porque tem que causar uma mudança de comportamento, uma reflexão por parte dele. Eu sempre falo isso, o Neymar é um craque. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, e assim como o Roger falou, eu também acho que ele tem todo o potencial do mundo para ser eleito o melhor jogador do mundo. Mas ele precisa mudar algumas coisinhas, e eu acho que essa Copa América talvez seja o grande momento de reflexão depois do que aconteceu na última Copa do Mundo. Porque quando você joga uma Copa do Mundo na Rússia, claro que você está atento a tudo que chega, todas as críticas, todos os elogios, só que é diferente de você jogar no seu país, ao lado do seu torcedor. A crítica dói um pouco mais, assim como o elogio é mais gostoso. Então, o que eu penso dessa relação Neymar e Tite? Aí eu penso um pouquinho diferente, talvez, de vocês. Eu acho que, enquanto o Neymar é jogador do Paris Saint-Germain, é problema do Paris Saint-Germain. As atitudes que o Neymar tem lá, ele tem que discutir com as pessoas próximas a ele e o que é melhor para a carreira dele. A relação de jogador e treinador, muitas vezes, é uma relação de confiança, de puxão de orelha, de incentivo no momento difícil. E eu acho que o Tite foi muito feliz. Na hora que o Neymar passar a ser jogador, se apresentar na seleção brasileira, tem que pegar o cara de lado e tem que ter uma conversa com ele. Aí tem que entender o que aconteceu, por que aconteceu e o quanto isso não está fazendo bem para o seu futebol. Mas eu acho que a gente antecipar uma decisão dessa, talvez o Neymar já chegasse com um bico desse tamanho. Estou falando do Neymar, mas qualquer outro jogador que fosse criticado através da imprensa. Roger é treinador, ele pode falar melhor do que ninguém. Muricy foi brilhantemente durante muitos anos.
se tem uma coisa que o jogador, e eu não gostava também, se tem uma coisa que o jogador não gosta, é ser criticado através da imprensa antes do olho a olho. Essa relação de transparência, comissão técnica com o atleta é muito importante. Muito importante. E por se tratar de um jogador como o Neymar, eu acho que o Tite tem que ter essa conversa com ele e depois comunicar. E depois falar, olha, a atitude é essa por causa disso, disso, disso. Ou o Neymar vir a público e se manifestar. Eu acho o seguinte, eu acho que não dá para abrir mão do Neymar. Eu acho que o Neymar é um talento, é um cara absolutamente fantástico, penso exatamente como o Muricy, gostaria que a gente tratasse o Neymar muito mais das coisas que ele faz dentro do que fora de campo, porque é ali onde ele pode ser decisivo. O que ele faz fora de campo é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, desde que não interfira no rendimento com a bola. Não, e desde que não ganhe corpo do ponto de vista internacional, né, Caio? Porque isso acaba, obviamente, levando a crônica, não só esportiva, a trazer esse enfoque. Porque ele é uma personalidade. O Neymar não é um jogador, ele não é mais um, né? Que provavelmente comemora a vitória do time lá na Inglaterra, vai para um pub e toma umas e outras e está tudo certo. Com ele não vai estar tudo certo. Isso. Então é importante ele ter essa dimensão. E quando o Edu diz para ele que respinga mesmo, é inevitável. Ele é um jogador que hoje ele é o símbolo da seleção. Ele não é mais um, ele é o símbolo da seleção, ele é o craque da seleção brasileira. E tudo que ele fizer fora de campo e tiver repercussão, vai respingar na seleção. É uma coisa natural, né? É a única coisa, Luiz, no mundo de hoje, no Beira-Rio. No mundo de hoje, Luiz, não dá para separar o profissional da pessoa que ele é. Você que é um narrador, tal, se você faz um discurso, isso eu sei por pesquisa, não é chutômetro. Claro. Se você tem um comportamento bonito, ético, na frente da televisão, na câmera, lógico, como treinador, na sua vida particular, você não sabe, se for nada daquilo... Não vai valer de nada. Vai valer nada, porque todo mundo hoje sabe de todo mundo. Todo mundo sabe de Acabou, todo mundo sabe de todo mundo. Então, não dá para o Neymar ter uma vida assim, como profissional, nada, é uma coisa só. O que ele fizer fora de campo vai refletir na imagem dele, na paixão do torcedor por ele ou não, nas críticas. Hoje não se separa, hoje todo mundo que tem um mínimo de notoriedade, a vida dele está aberta. Todo mundo sabe, todo mundo. É o repórter, é o jornalista, claro. É o apresentador, é o ator, é o jogador. Não sei se vocês viram, o Globoesporte.com fez recentemente quem você convocaria para a seleção e tal. O Neymar ficou em 10º lugar entre os mais votados. Ou seja, o craque da seleção... do futebol. Exatamente, o craque da seleção brasileira, o cara que é capitão da seleção brasileira, ficou em 10º lugar. Não tem ninguém do tamanho técnico do Neymar no futebol brasileiro hoje, para deixar o Neymar em 10º lugar. Isso já mostra claramente como a vida pessoal dele, todas essas coisas que envolvem o Neymar, estão interferindo na idolatria do brasileiro por ele. O que é triste, porque ele joga muito, né? Exatamente. Isso é muito sério. Isso que o Milton levanta é muito sério, porque cada povo tem um comportamento. E um exemplo mais clássico é aqui da Argentina. Tudo o que aconteceu com o Maradona, o argentino, quando perguntado sobre ele, separa. O nosso comportamento não é esse. Não é esse? Nosso e de vários povos do mundo. O nosso comportamento tem uma mescla de comportamento fora de campo, extra-campo, e o que está sendo visto pelas pessoas. E como disse o Bodão, como disse o Marco Antônio, hoje realmente as vidas estão devassadas. Claro. Ninguém controla mais, ninguém mente mais o tempo todo. Ninguém mais tem intimidade. Resumindo, é um pouco isso. O que o Neymar tem que fazer, acho que todos aqui concordam, é uma reconstrução da imagem dele. E a reconstrução da imagem dele parte também de quem está ao redor dele, entre eles o Tite, que é um educador dentro da seleção brasileira, como qualquer treinador é um educador. Se você, todos nós aqui, a maioria aqui é pai. Se um filho pequeno que nós temos, uma criança, comete um erro, a gente vai lá e pune. Castiga, bota de castigo, você não vai ver televisão durante 2 horas, amanhã você não vai jogar bola. Vai assistir jogo só de tal time. Assistir uma perda, tem que ter uma perda para aprender, para atender com os deslizes, com os erros. O Neymar tem que aprender com esse absurdo que ele cometeu lá em Paris, entendeu? Agora, e a melhor perda, Milton, é a tarja de capitão, eu acho, nesse momento. Não, mas eu acho assim, nesse ponto eu concordo um pouco com o Caio. Eu acho que a abraçadeira de capitão, nós... já tivemos essa discussão algumas vezes. Não, e nós da imprensa damos muito mais importância do que a boleirada dá. O que eu acho que o Tite errou foi ter botado o Neymar capitão lá atrás. Sim, agora, lá concordo. Ele não tem o menor perfil. E ele nem queria também, viu? Roger tinha, vários outros jogadores tinham. Neymar não tem perfil para isso, e ele não queria. Ele nem queria, ele não queria. Então acho que o Tite errou lá atrás. Agora tirar ou não tirar, eu acho que é o menos relevante. Mas é sedutora para ele a tarde, então ele vai sentir. Mas que ele teria que ser enquadrado, teria. A minha questão só é a seguinte, será que ainda dá tempo?
Neymar já é um cara de 27 anos, ele não é mais criança, né? Ele já correu um monte de coisa na carreira dele, ele já é um cara de 27 anos. E com esse entorno, com essa entourage que ele tem em torno dele ali, babando ovo, né? Para usar uma expressão que o torcedor conhece bem. Bajulando, acho muito pouco provável que ele vá mudar o seu comportamento daqui para frente. Como não mudou, né? Qual foi a primeira entrevista que ele deu depois do soco na cara do sujeito? Eu não tenho sangue de barata. Só ele não tem sangue de barata. O Verratti não xingou. 30 jogadores passaram, o cara xingou todos, inclusive de racista e não sei o quê. Xingou o Buffon, xingou o Verratti. E ele foi o único que deu na cara do sujeito. Ele foi o único que deu. Falei outro dia isso no Redação, as pessoas não sei se entendem o que eu quero dizer com isso. Tem uma liturgia do cargo. Faz parte da vida do craque, acima da média, tudo que ele ganha, toda a projeção que ele tem, toda a importância que a mídia dá para ele, faz parte da liturgia do cargo ele ter sangue de barata. Me desculpe, mas faz parte. Ele não tem que dar na cara do sujeito, ele tem que passar porque ele é muito superior ao sujeito. Aí ele foi lá e deu na... Foi o único, em 30 jogadores, ele foi o único que deu na cara do sujeito. O cara xingou todos os jogadores. Todos. Até o Buffon, lá nos seus quase 40 anos de idade, passou pelo... Passou. E correu um risco grande, porque o Buffon é enorme. Foi o que o Muricy falou, ele faz parte do tamanho dele, ter cuidado com o que ele faz fora de campo. Cuidado que ele, da forma como ele age, é o que diz da postura que ele tem. Ele foi campeão olímpico, Lédio, no Maracanã, medalha foi no lá, peito, foi xingar Jesus, o cara 100%. Lá. Ele foi brigar com um cara na beirada do gramado, já campeão olímpico, no Maracanã, lotado de brasileiros. Ele foi lá porque o cara passou o jogo criticando, xingando, não sei o quê. Ele com a medalha no peito, ele foi lá na beirada do campo e foi tirar satisfação com o sujeito. Se não tiver alguém, muita gente em torno dele, para educar, para mostrar para ele o caminho, isso pode, isso não pode, tem que ser. Senão ele não vai se reconstruir nunca. Isso, porque a nossa não é nem preocupação, mas a nossa vontade, como disse muito bem o Roger, na explanação que ele fez, a gente idealiza esse cara, né, da seleção, que é o capitão, que é a referência técnica, que é o rapaz que faz sucesso, que tem um jeito de viver que é encantador, por um lado, né? Frequenta as rodas mais legais, e tem avião, tem barco, tudo é um sonho de consumo das pessoas, né? Então, o que isso implica no Neymar gigante enquanto jogador de futebol, né? Dentro do campo ele continua jogando muito bem, só que, claro, as contusões atrapalharam e tal, mas para ser o cara, ser o melhor jogador do mundo, ir lá pegar esse troféu que ele almeja, porque, claro, são esses desafios que movem um cara desse nível, e desse nível que a gente pode colocar hoje, financeiro, né? Você imagina. O cara, né? Como disse, aliás, o pai dele, para você no grande círculo, que eu não tenho tão controle que vocês imaginam que eu possa ter. Ele é um homem, ele tem a vida dele, os gostos dele, enfim. Ô, Roger, braçadeira de capitão tem peso nesse caso? Então, talvez não como externamente se dá o peso à braçadeira de capitão. A braçadeira de capitão, para o treinador, ela acaba sendo um representante de uma totalidade, mas muitas vezes a referência da liderança, ela não está na faixa que vai no braço. Muitas vezes, né, Muricy, o capitão não é aquele que sorteia o lado do campo, né, ou que oficialmente é escolhido para ser externamente o capitão. É o cara que exerce a liderança para valer. Né? E existem vários tipos de liderança. Existe a liderança técnica, como é o caso do Neymar, a liderança de perfil, de personalidade, a liderança de conduta profissional. E aí, dentro dessa organização, na gestão do trabalho, em que você tem dentro do mesmo grupo personalidades de indivíduos diferentes e que tem subgrupos, né, que geram afinidades entre eles, né, quando você também adota a escolha de um capitão, você escolhe e identifica algumas características desse indivíduo que ele tem circulação por todos esses subgrupos que tem dentro do grande grupo. Então, há muito mais do que a faixa, a representatividade externa, há uma relação da gestão do grupo que ela é muito maior. E eu concordo com o Muricy quando ele diz que, infelizmente ou felizmente, para que a gente consiga atingir o alto nível em tudo que a gente quer, há algumas renúncias. A gente precisa fazer renúncias. E hoje o nível de exposição que a gente vive em todas as áreas da nossa vida, nada fica escondido mais. E a gente, como um profissional do Bahia hoje, se eu saio na rua, arranjo uma confusão, eu estou levando o nome do Bahia também. Claro.
Eu estou prejudicando a instituição, posso estar prejudicando financeiramente a instituição, né? A imagem do clube hoje ela vale, assim como a imagem do Neymar também é um produto, e acredito que ele cuida bem desse produto, né? E a liturgia do cargo faz com que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, Milton, né, para conseguir alcançar o que a gente quer. Eu vou fazer o primeiro intervalo, o papo foi sensacional sobre seleção, não era nem o nosso roteiro, a gente ia começar de Brasileirão, de São Paulo e Bahia, que voltam a se enfrentar, inclusive pela Copa do Brasil, não pelo Brasileiro, obviamente, acabaram de jogar no fim de semana, jogo que o Milton transmitiu no Premier ontem pela manhã. Então a gente volta já, Brasileirão, entre outros assuntos, e eu lembro mais uma vez, notícia que nós abrimos o programa, o falecimento do ex-piloto de Fórmula 1, Niki Lauda, atual dirigente da equipe Mercedes, aos 70 anos, complicações renais, depois de um transplante de pulmão que ele fez o ano passado. O Niki Lauda, de 177 corridas, 3 títulos mundiais, 75, 77, 84, 25 vitórias, e eu me referi ao filme Rush, e falei dos estilos diferentes dele e do seu adversário, que era o James Hunt, que era um playboy, cabelo comprido, sujeito bonito, muitas namoradas, e é um filme que vale a pena ser visto na temporada de 1976, inclusive, né? Entre as 2 temporadas que o Niki conquistou 2 dos seus 3 títulos. Nosso respeito ao Niki Lauda. Daqui a pouco nós voltamos.